Boa tarde, professor. Desculpa a demora. Vou apresentar aqui o, o meu trabalho, né? Vou começar aqui pelo PRD. Então, qual que é a proposta? Eu estou trabalhando num projeto com os amigos para a criação de uma plataforma de conexão, de uma teia colaborativa, onde vai conectar consultores, comunidades e editais de fomento. E a nossa ideia é fazer uma curadoria desses editais, né, para as comunidades e tanto para os consultores, verificar se a proposta deles é aderente ou não, se está de acordo com aquele edital que eles estão pretendendo. Então, a Fomentor é um projeto que existe e eu resolvi atuar nele, né, com a agente, para ser um assistente inteligente para analisar os editais. Então, qual que é a nossa maior dificuldade na hora de submeter um projeto a um edital? A ideia é boa, mas nem sempre a proposta tem adesão aos todos os critérios que tem no edital. Então, o nosso agente aqui fomentou é para fazer essa classificação, se é aderente, ver o que é que falta, né? Então, a nossa solução do Fomentor Agente é uma solução baseada em IA para automatizar a triagem e análise dos editais e proposta. Então, ele extrai os requisitos do edital e cruza com os dados da proposta do usuário, identificando ponto forte, documentação faltante, risco e otimizando o tempo da equipe. Então, no workflow são 8 etapas, então a gente tem a ingestão de dados, que é do edital, né, e da proposta. Aí depois vem a extração dos requisitos do edital, então identifica os critérios do edital, a documentação e as regras. Faz a análise da proposta, então essa entrada da proposta, ele faz a leitura e estruturação contidas na proposta do usuário. Faz o cruzamento entre o que o usuário está propondo e quais são os requisitos do edital, avalia a aderência, então a gente fez um cálculo de nota, né, se é aderente ou não aos critérios, identifica os gaps e os riscos, né, da proposta com relação à desclassificação, se ele vai conseguir ou não classificar, gera recomendações, né, são sugestões de melhoria e adequação ao edital, e tem um relatório final, ele faz um parecer estruturado contendo. Aí depois ele é só sugestivo, né? Ele não substitui o checklist humano. Então o humano precisa validar, né, os documentos faltantes e tudo. E é isso. E aqui eu tenho o meu esquema de entrada de dados, né? Então tá tudo aqui, ele me retorna o item do edital, o arquivo, a proposta, o tipo, a área temática. Aqui eu pus tudo dados mocados, né, para poder agilizar no processo. E aqui eu tenho uma saída, depois que ele analisa todos os critérios, né, a nota de aderência que varia de 0 a 100, o tipo de se tá a adesão, né, se ele foi aprovado ou não a proposta, e ele me retorna todos esses critérios aqui, né, o status, a nota, os critérios que ele atendeu do edital, os critérios que estão pendentes, documento, os riscos identificados, as recomendações, parecer final e se existe ou não a necessidade de revisão humana. Aqui eu tenho meu avaliador, né? Que ele vai avaliar a proposta que eu enviei, né? Ou não. Aqui eu tenho dois porque eu fiz eu enviei 2 documentos aqui para ele analisar de edital. E aqui eu tenho, eu rodei esse primeiro projeto, que é um projeto de reflorestamento do Campo do Cerrado. Deixa eu achar aqui o retorno desse projeto.
Porque o que eu fiz? Eu criei uma proposta, enviei em TXT, né, para ele rodar. Ele fez a simulação e me tornou esse resultado aqui. O projeto está aprovado para revisão, teve uma nota de aderência de 88. Os critérios, será que é esse mesmo? Ah, é esse outro aqui, desculpa. Esse aqui, ó, minha proposta TXT. Aquele outro eu tava só testando com ele mesmo sem mandar nenhum arquivo. Aqui eu mandei um arquivo para ele ler o arquivo, né? Então ele consultou as regras do edital e retornou esse aqui, ó. O projeto foi aprovado, ele teve uma nota de aderência de 96,5. Então, a proposta que enviou na minha proposta, ela tem aderência ao objetivo do edital, tem capacidade técnica, tem impacto comunitário, mas não tem nenhum critério pendente, mas há documentação faltante. Aqui, ó, na planilha de detalhado de custos, eu aviso, né, que a certidão negativa de débito ainda está em fase de emissão. Então, tem um documento faltante. O cronograma, o risco que ele identificou foi o cronograma logístico do plantio de muda, concentrado em apenas 2 meses. E faz a nossa recomendação: anexar a certidão negativa e estender a janela de plantio. E, parecer final, a proposta de reflorestamento sustentável do Cerrado atende excelentemente aos objetivos do edital. A capacidade técnica da equipe, com engenheiros e biólogos experientes, é muito sólida, teve uma nota 90, e a aderência ao objetivo de restauração é alta, 95. Destaca-se de maneira excepcional o impacto da comunidade, que teve nota 100. E é isso que ele fala, mas ainda há necessidade de revisão pelo homem. Então, eu fiz esse primeiro e fiz essa outra proposta, a proposta 2, que o título é Projeto Jovem Cerrado, de restauração. Ele tem as mesmas características do outro, mas a equipe técnica aqui eu alterei. A capacidade técnica da equipe. A equipe técnica executora, ela é formada por 3 jovens profissionais, colaram o grau mês passado, é o primeiro projeto deles, né, de atuação profissional independente. Ela não possui experiência prática na área de restauração, de manejo, de nada, né? Então, o restante do projeto, ele ainda vai integrar 20 famílias e tudo, e é isso. Eu mudei só a questão da equipe técnica e pedi para rodar de novo, né, para ele atuar e verificar se a minha proposta 2, qual que seria a nota. Então, ele fez análise e o que é que ele diz aqui, ó? Aderência ao objetivo continua alta, né, porque não mudou, tá 95, a mesma nota do outro. O impacto comunitário ainda continua alta, 100 de 100, não mudou nada. Agora, a capacidade técnica ficou uma nota muito baixa. Ficou 30 e na outra era 90. Quanto que foi a outra? Capacidade técnica, 90. E essa ficou 30. Então, essa puxou muito para baixo, né? Que 3 pessoas recém-formadas. Então, usando a ferramenta de cálculo, que é aqui do banco, onde a gente faz a conta, ele fez aqui, ó, não foi aprovado, tá pendente, a nota ficou 84, os critérios atendidos, aderência ao objetivo e impacto comunitário, mas critério pendente, capacidade técnica, que não existe. Aqui, ó, a certidão tá válida, né?
aqui nesse caso já tem a certidão, então por isso aqui não tem documento faltante. Então, o risco identificado, capacidade técnica da equipe executora é composta exclusivamente por recém-formados, sem experiência, sem nada. Então, a recomendação que faz é contratar um responsável técnico que tenha experiência, ou uma consultoria especializada para execução. O parecer final: a proposta tem excelente aderência aos objetivos do edital, né, 90, tem impacto, nota 100, nota máxima, cronograma realista e documentação completa, mas, no entanto, a capacidade da equipe técnica foi baixa, foi 30. Então, considerada pendente. O projeto é de grande magnitude, né, 50 hectares, e será o primeiro executado por essa. Então, precisa ter uma experiência prática, e essa é a recomendação. Então, acredito que funcionou bem, né? O meu agente, ele está conseguindo ler o edital, né? Mesmo mandando, tanto se eu mandar aqui, né, direto com ele, ou se eu mandar documento, ele está conseguindo acessar. Então, é isso. E obrigada, professor.